Irmãos, abram vossas Bíblias na segunda carta de Paulo a Timóteo. Segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 4. Deixa a tua Bíblia aberta. Vitor. Aquele é o Vitor, gente. Vitor, essa semana se formou, ele agora é enfermeiro. Então, nessa próxima oração, depois da leitura, eu quero agradecer a Deus pela bênção dada para ele, nós vamos orar, e logo depois, então, nós faremos a leitura. Muito obrigado, Senhor, pela bênção dada, Senhor, a teu servo. Sabemos o quanto é difícil um curso superior, o quanto é complicado chegar a esse momento de vitória. Nós agradecemos porque o Senhor guiou o teu servo e fez com que ele agora, vitorioso, pudesse, junto com a igreja, olhar para os céus e dizer: obrigado, Pai, porque o Senhor o capacitou. O Senhor deu a ele, Senhor, todos os meios necessários para chegar onde ele está. Como nós acabamos de cantar, nós dependemos do Senhor. Muito obrigado, Pai. Também agora que vamos ler a tua palavra, que tenhamos do Senhor a capacitação para poder entendê-la, Pai. É o que nós pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Eu vou ler o texto, logo após teremos uma apresentação. Segunda carta de Timóteo, no capítulo 4, a partir do verso 9 até o verso 18. Procura vir ter comigo depressa, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para Tessalônica. Crescente foi para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Somente Lucas está comigo. Toma contigo Marcos e traze-o, pois me é útil para o ministério. Quanto a Tíquico, mandei-o até Éfeso. Quando vieres, traze a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo, bem como os livros, especialmente os pergaminhos. Alexandre, o latoeiro, causou-me muitos males. O Senhor lhe dará a paga segundo as suas obras. Tu guarda-te também dele, porque resistiu fortemente às nossas palavras. Na minha primeira defesa, ninguém foi ao meu favor, antes todos me abandonaram, que isso não lhe seja posto em conta. Mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças, para que por meu intermédio a pregação fosse plenamente cumprida, e todos os gentios ouvissem, e fui libertado da boca do leão. O Senhor me livrará também de toda a obra maligna, e me levará salvo para o seu reino celestial. A ele glória pelos séculos dos séculos. Amém. Meus irmãos, acabamos de ler a palavra do Senhor, que Paulo, ele escrevendo para o seu filho na fé, ele fala a respeito de alguns dramas que ele enfrentou na sua vida. Nós vamos ver aqui Paulo falar a respeito de dramas existenciais, de problemas que ele enfrentou, que muitas pessoas poderiam usar esses dramas para se afastarem do Senhor. Meus irmãos, infelizmente, nós podemos fazer uma lista grande da nossa própria igreja. Se estendermos para o nosso presbitério, se estendermos para as outras denominações, nós encontraremos uma quantidade, muita gente de crente que anda frustrado, crente que anda desanimado por conta dos dramas existenciais, problemas com a família. Ah, meu Deus, eu estou com problema com a família, então esfria a sua fé. Ah, eu estou com um problema no meu trabalho, esfria a fé. Eu estou com problema com o meu pastor, esfria a fé. Eu estou com problema com o presbítero, esfria a fé. Estou com problema com a minha sociedade. Meus irmãos, esse texto vai mostrar que os dramas, eles são reais. Nós os enfrentamos. Eu estava lendo esse texto e vendo quantas vezes eu passei por vários deles. E olhando e lembrando de irmãos que passaram do mesmo modo. E eles não abandonaram o Senhor, porque nós vamos ver aqui também Paulo nos dando o caminho para nós levantarmos a cabeça,
porque eu quero chamar a atenção não dos problemas, porque esses nós passamos, mas da solução para os nossos problemas existenciais. Paulo foi o maior pastor, o maior missionário, o maior teólogo, o maior evangelista de toda a história. Nenhum outro homem plantou tanta igreja, nenhum outro homem viajou tanto pregando o evangelho, nenhum outro homem ganhou tantas almas para o Senhor. Mas Paulo enfrentou açoites, prisões, naufrágios, apedrejamentos. No entanto, Paulo jamais perdeu a doçura, ele nunca perdeu o amor ao Senhor, ele nunca deixou de glorificar a Deus mesmo no meio dos piores momentos que ele enfrentou. E isso nos deve ensinar que nós não devemos deixar que os sofrimentos do presente, que as angústias do presente tire o alvo do nosso olhar, que deve sempre estar preso no autor e consumador da nossa fé, como nos ensina Hebreus. Paulo fala que o seu passado foi marcado por combates. Ele diz aqui: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Foi duro, mas foi marcado por fidelidade, por lutas. E aí a gente vê ele enfrentando no seu presente um momento ruim. Ele afirma que nem o maior dos imperadores poderá matá-lo. Eu me lembro aqui, meus irmãos, de um ex-presidente da República, me fugiu o nome dele aqui. Ele morreu de câncer. E aí uma pessoa chegou para ele e disse: vice-presidente, o senhor não tem medo que o câncer te mata? Ele disse: o câncer não pode me matar. Não foi ele, não. Foi um vice-presidente, o José Alencar. Ele disse: nenhum câncer pode me matar. O único que pode tirar a minha vida é Deus. E ele sofreu e ele morreu, mas ele não tirou, não demonstrou nenhum desespero e nem se revoltou contra Deus. Diz: o momento que Deus quiser, isso vai acontecer. Mas Paulo diz no versículo 6, que ele está sendo oferecido por libação. Paulo entendia que a vida dele seria oferecida a Deus com um aroma suave, como um ato de gratidão, como um ato de oferta ao Senhor, por tudo que Deus fez através dele, por tudo que ele teve da mão do Senhor, porque ele entendia, e foi o maior pregador da graça de Deus. Ao vislumbrar o seu futuro, ele estava seguro da recompensa, diz: a minha recompensa está guardada, o reto juiz já me espera. Ele não olhava só o presente, porque ele estava preso, e ele já estava preso no corredor da morte. A morte já estava ali de frente dele. Quando a gente lê esse texto, a gente não vê nenhuma revolta dele, porque ele estava seguro daquilo que Deus tinha para ele. Ele seria martirizado como foi. Ele estava na antessala da morte. Ele está aqui fechando as cortinas da sua vida, numa masmorra fria. Ele estava num lugar insalubre, mas, no entanto, isso aqui não o fez se revoltar contra Deus. Meus irmãos, esta é uma lição para nós guardarmos, porque nós enfrentamos dificuldades vindas de qualquer lado, e nós somos tendenciosos a nos deixar abater do nosso relacionamento com Deus. Deus este que investiu o seu bem mais precioso em você e em mim. Nós fomos alvo do maior amor que alguém pode pensar. No entanto, nós o minimizamos diante de faltas pequenas que às vezes nós temos e de problemas graves que nós enfrentamos. Paulo sabia que não havia esperança de liberdade para ele. Deus não o pouparia da morte, mas o livraria através da morte, e faria com que a sua morte se tornasse alvo da atenção das pessoas, para poder dizer: por que ele morreu? Ele morreu porque deu a vida pela fé que tinha. Que fé é essa? No Jesus Cristo que deu a vida por ele. Eu quero essa fé também. Quanto mais eles matavam crentes, mais crentes surgiam. É nesse contexto que esse veterano apóstolo compartilha conosco os seus sentimentos. Paulo aqui está se sentindo que a sua morte chega. No entanto, ele não estava se sentindo mal em relação a Deus. Falemos então
dos nossos dramas existenciais. O primeiro deles, meus irmãos, são dramas promovidos pelos amigos. Amigo é bom demais. A Bíblia diz que há amigos que são mais chegados do que irmãos. Fala que a respeito a Bíblia fala que se andar dois andarem juntos, a sua paga do trabalho será melhor, com certeza a sua vida será melhor se andarem dois. Os amigos são muito importantes. Mas no versículo 9, no versículo 11 diz: procura vir ter comigo depressa. O 11 diz: somente Lucas está comigo, toma contigo Marcos e traze-o. Meus irmãos, nós vimos aqui o drama que os amigos nos dão muitas vezes. É o drama da solidão. Quem aqui nunca se sentiu sozinho? Eu peço só alguém para fechar a janela e a porta lateral aqui, por favor. Meus irmãos, muitas vezes, nós somos afetados com os nossos amigos quando eles nos deixam sozinhos. Você já contou com um amigo? Você já esperou que o amigo ia chegar? Você já tinha certeza que aquele amigo ia te dar a mão naquele momento? E o amigo não estava lá? Meus irmãos, como isso acontece? Veja que Paulo, ele não está apenas preso, isso para ele não era o problema, mas ele fala do drama dele, que ele está sozinho. Os amigos o abandonaram. Como você já ficou triste, que esperava que aquela pessoa viesse, que você sofrendo tanto naquele momento, que alguém viria para te ajudar, e esse alguém não apareceu. Paulo, ele sabia que ele precisava de Deus, mas ele não precisava somente de Deus, ele precisava de gente do seu lado. Nós não precisamos somente de Deus, nós precisamos de amigos, nós precisamos da igreja. Falamos aqui da oração que será feita aqui, repetida várias vezes pelos irmãos. Nós precisamos da oração dos irmãos. Paulo, ao falar da igreja, diz: ore por mim, me acompanhe em oração. Porque ele sabia da importância de contar com o outro, saber que o outro se interessa por ele. Mas aqui ele diz que todo mundo deixou só. Onde estavam as igrejas? Aqueles amigos chegados, aqueles que contavam com a sua presença, aqueles que ele dedicou a sua vida. Eu estou só. Paulo roga a Timóteo para vir e estar com ele, e pede para trazer Marcos. O mesmo Marcos que lá atrás ele diz: eu não quero esse Marcos, não, nós vamos porque ele nos abandonou. Agora, já não estava mais na hora de levar em consideração os erros do passado, porque o mais importante agora é ter o amigo ali do lado. Porque muitas vezes a gente tem muitos amigos da nossa adolescência, na nossa mocidade, e a idade vai chegando, esses amigos vão diminuindo. Olha aí, lembra aí das tuas amizades, quantos amigos saíam juntos? Me lembro da minha turma de amigos, eram uns 20 que saíamos juntos. Cadê eles? Os amigos deixam a gente só. Paulo aqui ansiava por comunhão, por relacionamento. Temos dito que relacionamento é relar no outro. Nós precisamos desse relacionamento. Nós precisamos olhar no olho de alguém para ouvir o choro dele, mas nós precisamos também do ombro do outro para chorar as nossas mágoas. Nós necessitamos dessa comunhão, desse relacionamento. Paulo desejava alguém para estar ao seu lado antes de morrer. Eu não quero morrer só. Timóteo, vem logo, Timóteo. Mas vai lá, pega Marcos, traz também. Eu quero Marcos aqui do meu lado. Gente precisa de Deus, mas a gente também precisa de gente. E muitas vezes os amigos nos trazem esse drama, que é o drama da solidão. Mas outro drama que ele coloca aqui no versículo 10, é o drama do abandono. Versículo 10 diz: porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para Tessalônica, Crescente foi para Galácia, Tito para Dalmácia. Meus irmãos, como é difícil ser abandonado. Como é difícil você estar no lugar, contando com quem está do seu lado. Nós falamos antes de esperar vir, mas agora já está lá. O sofrimento já acontece, você está no meio e, no entanto, aqueles que estão do seu lado vão embora. E você diz: mas eu não estou sozinho, não estou mais. Mas eu posso contar com... Não posso mais, porque foi embora. Quantas vezes no trabalho isso acontece e é tão ruim? Me lembro que uma vez fazia uma obra em casa,
E aí então o pedreiro falou assim, eu vou ali no bar, vou ali lanchar. Daqui a pouco o servente saiu e disse, eu vou lá ver por que ele está demorando. Até hoje eu estou esperando eles voltarem. A obra ficou lá, a massa do cimento já estava pronta, secou-se lá, e eles, foram embora. Eu estou falando de um trabalho que estava sendo prestado, mas como marcou aquele abandono. Mas e quando são os amigos que fazem isso? Paulo diz que Demas, por ter amado o presente século, o havia abandonado. Paulo era um pastor. Ele sabia de como ele foi convertido pelo Senhor. Ele sabia da importância da salvação. E quando ele vê o seu amigo Demas, que deveria estar com ele pregando o Evangelho, enquanto ele estava preso, não podia sair, mas ele sabia que em volta dele, por volta dele, junto com ele, estava alguém que estava dedicando ao trabalho, mas ele não estava lá, abandonou, e diz o texto que ele amou o presente século. Irmãos, é muito triste. Meu pai conta que ele trabalhou em certa igreja, e nessa igreja onde ele trabalhou, antes tinha estado lá uma missionária. E essa missionária se envolveu com algumas coisas pecaminosas e acabou indo embora. Ele assumiu a igreja, passado algum tempo, na época do carnaval. Aquela menina voltou. A missionária que dirigiu a igreja voltou para a cidade. Mas ela não voltou para cantar na igreja, nem para pregar na igreja. Ela voltou para pular o carnaval. E fez questão de, ao passar na frente da igreja, gritar, junto com os outros que estavam lá, coisas contra a igreja. Como é difícil quando ver os nossos amigos, aqueles com quem contamos, abandonando, porque voltaram para o seu antigo amor. Voltaram não para o primeiro amor, mas para o antigo amor pecaminoso. Aquele que um dia caminhara com ele, que fora seu cooperador, agora não era mais. O drama sofrido aqui, meus irmãos, é como dos enfermos, quando a enfermidade dura. Porque quando a pessoa se declara doente, a igreja se lembra, vamos lá, vamos estar junto, e vai um dia, 2 dias, 3 dias junto, mas depois a doença se perpetua, e vão se esquecendo. Quero me lembrar aqui do seu Zé Rezende, há cerca de 7 anos doente. Você ia lá todo dia, igreja junto, acompanhando, depois não vai mais, depois vem a Covid, e agora ninguém vai mais, fica sozinho, não fica que hora. Quantas vezes meses se passam sem que nenhum irmão se lembre? Veja, eu estou falando de uma situação real, onde muitos irmãos sofrem, todo mundo liga, todo mundo fala, e daqui a pouco você se sente sozinho, ninguém mais se lembra do seu sofrimento. Demorou demais. Quanto mais Paulo precisava de ajuda e de companheirismo, Demas o deixou. Quanto mais Paulo estava focado nos céus, ansiando pela era por vir, ele vê o seu amigo abandonar e voltar para o mundo. Que coisa triste é ser abandonado. Mas, meus irmãos, nós vamos ver agora os dramas promovidos pelos adversários, por aquelas pessoas que frontalmente são contra nós. Como é difícil ter adversários. Sabemos que temos inimigos. Os inimigos da cruz de Cristo são teus inimigos. Quando a Bíblia fala a respeito do jugo desigual, que não dá certo, uma menina crente casar com um homem não crente, porque ele quer os prazeres do mundo, ela quer os prazeres do povo de Deus. Não vai dar certo. Quando fala a respeito da sociedade, que sociedade pode ter entre o crente e o incrédulo? Não dá. Porque o crente vai querer ser honesto, correto nos negócios, e o não crente vai querer ganhar dinheiro a qualquer custo, mesmo que de maneira desonesta. Não dá. Portanto, essas pessoas, elas não podem ser os nossos sócios, porque o caminho dele é o caminho do inferno, o nosso é o caminho do céu. Eles vão para a direita, nós vamos para a esquerda, e assim é. Mas, apesar disso, nós esperamos ter certa calma. Nós, mesmo sabendo que os nossos vizinhos não são crentes, nós esperamos viver bem com eles. Mas acontece que vem, né, Silvan? O nosso vizinho e para lá com o carro, com a tampa do carro aberto. Enquanto você deseja dormir, fazer seu trabalho, fazer alguma coisa, aquele som estronda, falta quebrar os vidros da casa. Eles são adversários, e como que isso é um grande drama para nós, que tira o sossego da tua casa.
Quando você quer dormir para trabalhar, acordar cedo para sair, né, Ângela? E aí o vizinho resolve passar a madrugada fazendo barulho, são adversários. Mas, meus irmãos, nós vimos aqui, vamos ver o primeiro drama da traição. Versículos 14 e 15 diz: Alexandre o latoeiro causou-me muitos males, o Senhor lhe dará paga segundo as suas obras. Tu guarda-te também dele, porque resistiu fortemente às nossas palavras. Paulo fala aqui dele foi traído, ele foi confrontado, teve esse homem, esse Alexandre latoeiro, que a princípio parece ter sido amigo. Nós vamos falar a respeito de como foi que ele o traiu, e esse homem talvez esperasse sair dali uma amizade, talvez pela pregação do evangelho que ele se convertesse, mas esse homem não. E quando nós somos traídos, a gente sofre por isso. Paulo enfrenta no final da vida essa amarga realidade. De alguém virou as costas, mas de alguém foi lá e fez o mal. Disse que faria bem, fez o mal. Alexandre latoeiro causou-lhes muitos males. E os estudiosos dizem que este homem, esse indivíduo, ele foi o culpado da denúncia contra Paulo. Nós vimos em Atos que Paulo primeiro foi preso em Roma, numa casa alugada por ele, onde ele ficava preso ao soldado. Ele diz: essas cadeias que me prendem. Ele não podia sair mais lá, ele podia dormir na sua casa, ele tinha liberdade de receber pessoas, mas possivelmente ele tenha sido solto e agora, então ele se encontrava agora numa masmorra, onde ele não recebia mais ninguém, onde ele não podia ter o seu próprio sustento. Mas os estudiosos dizem que alguém foi lá e o dedurou. Alguém foi lá e disse: Paulo está em certo lugar. Como é difícil você estar escondido de alguém que quer te fazer o mal, e de repente você vê alguém dizendo: está lá atrás. Foi isso que esse Alexandre fez. Mas Alexandre também, ele atacou de maneira direta. Os males que ele fez foi contra Paulo, foi contra o ministério de Paulo. Ele não perseguiu apenas o pregador, mas a pregação. Do mesmo jeito que eu, quando falo mal do Mário, eu falo mal de mim mesmo. Quando eu falo mal do Eudes, eu falo mal da minha igreja. E quando eu falo mal de qualquer um de vocês, eu estou falando mal contra aquele que deu a vida e é o cabeça da igreja. Quando eu me levanto contra o pastor da igreja, eu estou falando mal contra o Senhor da igreja. E meus irmãos, quanto isso é de fora já dói demais, quando isso é de dentro da igreja é muito pior. Possivelmente esse Alexandre tenha feito parte da igreja. Ele não atacou apenas o mensageiro, atacou a mensagem. Porque ao colocar Paulo na cadeia, ao ser o dedo duro que levou ele à cadeia, ele impediu, ele atrapalhou a continuidade do trabalho de Paulo. Nem mesmo o maior missionário da igreja cristã foi poupado de enfrentar, no final da sua vida, a dolorosa realidade da traição. Então, se você for traído, não culpe Deus, Paulo não culpou. Mas, meus irmãos, nós vimos aqui agora o drama da privação. Eu estou com sede e tenho água aqui. Eu estou com sede, não tem água aqui. Isso é privação. É quando você quer ter algo e você não tem. O presbítero Adelso chegou aqui, foi procurar, esqueceu a máscara em casa, diz: não tem, ele foi privado da máscara. Mas não tem problema, senta aqui na frente, longe dos outros, e a gente resolve esse problema. Mas, meus irmãos, quando nós somos privados do alimento quando nos falta, quando nós somos privados do filho que amamos, quando nós somos privados do amigo do nosso lado, quando nós somos privados da roupa, acabei de rasgar a roupa e agora eu tenho que sair, eu não posso porque eu não tenho roupa, nós ficamos amargurados. E quando essa privação se perpetua e aumenta, e você, dia após dia, você quer pagar a tua conta, você está privado do dinheiro para pagar, você quer fazer uma viagem, você está privado da saúde, dramas da privação. Paulo foi o maior líder da igreja cristã do primeiro século. Nenhum imperador, nenhum homem, a não ser o próprio Cristo, teve tanta influência na história quanto Paulo. Nenhum doutrinador influenciou tanto a igreja como Paulo.
Porque quando nós vamos falar das doutrinas da igreja, a gente começa aqui, a gente vê a história de Paulo em Atos, depois de Atos vem Romanos, escrito por Paulo, 1 Coríntios, escrito por Paulo, e vai continuando as cartas, quase todas escritas por Paulo, até chegamos em Hebreus, e aí vamos continuar aí vem outros autores. Mas Paulo, ele foi um homem de extrema importância para a igreja. Todas as decisões futuras da igreja, quanto até hoje, levamos em consideração o que Paulo escreveu. Mas esse homem, tão importante para a história, ele chega ao final da sua vida sem família, sem aposentadoria, sem casa para morar, sem roupa para vestir, sem uma cama quente para dormir. Ele estava privado de qualquer luxo, de qualquer conforto material. Ele estava lá preso em uma masmorra fria, úmida. Ele estava com frio e com fome. Ele pediu a Timóteo para trazer algumas coisas que para ele era importante. Ele pediu, traz os livros para mim, os pergaminhos. Ele queria, pelo menos durante o tempo da sua prisão, poder ler os seus livros que ele tanto amava, mas ele estava privado dos livros. Ele diz, traz para mim a minha capa. Era uma capa de ouro? Não, era uma capa para aquecer, porque Paulo estava com frio. E ele diz, traz por favor a minha capa, o inverno está chegando. Eu não vou conseguir enfrentar esse inverno. Na Itália gela, o negócio fica feio, a situação lá. Ele estava preso. Paulo não tinha luxo algum e estava privado das coisas essenciais e mais simples. Nem sempre você terá à disposição aquilo que você precisa. Quantas vezes da tua vida você vai querer ter e você não terá? Você vai querer ter aquela bicicleta, mas não tem dinheiro. Ou você quer trocar de carro e não tem. Ou você quer comprar, dar alguma coisa para a esposa e não tem. Isso não é motivo para você se revoltar contra Deus. Talvez você não tenha dinheiro para comprar um remédio, para tirar aquela dor que está te fazendo sofrer. Em qualquer privação que você passar, não se revolte contra Deus. Dramas sentimentais. O drama da ingratidão. Meus irmãos, a gratidão é um dos sentimentos ou das respostas mais bonitas que tem. E com a força maior, porque a gratidão, por exemplo, no coração do crente em relação à salvação que recebeu de Deus, a gratidão que tem no nosso coração, ela é muito maior do que a força da lei contra nós. O que o bandido faz quando ele vê o policial indo embora e ele está no escuro? Ele comete o crime. O que o dito crente, mas que está fraco na fé, quando ele se percebe seguro, que ninguém está vendo, ele comete o pecado. Porque a força da lei, ela se perde quando não há como se fazer cumprir da lei. Quando aquele que pode punir não está lá. Mas a força da gratidão, quando o crente, ele diante do pecado, quando o crente diante de uma situação de pecar, ele lembra, Cristo deu a vida por mim. Ele me deu a salvação de graça. Eu sou grato a Deus, então eu não vou me entregar a esta noite de prazer. Por quê? Porque esta noite de prazer vai ofender o meu Deus. E motivado pela gratidão eu digo não. É o que Paulo diz em Romanos capítulo 6, verso 1 e verso 15. Vamos pecar porque a salvação é de graça? De jeito nenhum. E a gente entende o que Deus faz para nos levar à fidelidade, diz, nós somos constrangidos pelo amor. Se todo crente fosse movido pela gratidão, ele nunca cairia em pecado, porque ele teria força muito maior para ser fiel. Mas, meus irmãos, se espera gratidão, nós sofremos pela ingratidão. Eu fiz tanto pela Dora, agora que eu estou precisando, ela nem olhou para mim. Cadê o reconhecimento daquilo que fez? Meus irmãos, nós damos tanto valor a obrigado, não é? Quando alguém vai lá e você faz alguma coisa para alguém, a pessoa diz, obrigado. A pessoa agradeceu. Mas quando você vai lá, não é, Divaldo? Vai lá e ajuda, e a pessoa vira as costas e vai, ixi, mas nem um obrigado. Se o obrigado é tão importante para nós, e quando nós fazemos algo muito maior, e a pessoa não se vira para dizer obrigado.
Ou ela faz o contrário, ela te ofende, sendo que você deveria ter sido lembrado daquilo que você fez. Paulo diz que na sua primeira defesa, ninguém foi em seu favor, antes todos o abandonaram, ninguém estava lá. O velho apóstolo enfrentou esse golpe doloroso, a falta da gratidão. Aqueles homens que tanto lutaram com Paulo, sabendo que Paulo enfrentou tantos problemas por ele, na hora que ele estava no tribunal, todo mundo amofinou. Foi como Jesus, quando ele estava sendo julgado, o que aconteceu com os apóstolos? Todos fugiram, o próprio Pedro negou. Veja, meus irmãos, que é esse sentimento dessa ingratidão, isso faz a gente sofrer, faz a gente querer desanimar, de abandonar, porque a gente espera que na hora de lutar por uma causa, aquele nosso irmão vai enfrentar a situação e vai lutar conosco até o final, porque a sua causa é justa. Paulo, que investira tanto na vida dos outros, agora ele viu a sua vida ser abandonada, porque ninguém queria mais saber de visitar Paulo, porque era muito arriscado visitar Paulo lá na prisão, de jeito nenhum, porque meu nome seria registrado e poderia ser perseguido depois. A sala da audiência estava vazia, ele foi abandonado. Que situação! Meus irmãos, quando todos os companheiros que antes se faziam parceiros se ocultaram, é como no meio de uma multidão, quando você está sendo apedrejado, e aí você procura o irmão do seu lado para entrar na sua frente para levar uma pedrada, mas você olha, ele está lá, com a pedra na mão também para jogar em você. Que tristeza que isso nos dá, que angústia que isso nos dá, que vontade de desistir da causa. Mas ao sentir-se desolado com a ingratidão dos homens, Paulo fez uma grande afirmação que mudou o curso desse seu drama. Paulo disse o seguinte, olha o versículo 17 e 18: mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças, para que por meu intermédio a pregação fosse plenamente cumprida a todos os gentios, e todos os gentios a ouvissem, e fui libertado da boca do leão. O Senhor me livrará também de toda obra maligna, me levará a salvo para o seu reino celestial, a Ele a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Seus amigos o deixaram sozinhos, que coisa triste a solidão, foi abandonado. Os adversários o traíram de modo cruel, privando das coisas mais básicas, não tinha mais a roupa para se aquecer, não tinha os livros para ler. Os seus sentimentos foram abalados com a ingratidão, porque ele investiu muito neles, e como a maioria das pessoas ao envelhecer, as pessoas vão se deixando de lado. Ele poderia se frustrar com as falhas humanas, mas preferiu olhar para algo muito maior. Ele afirmou: Deus o assistiu e revestiu de força. Eu posso estar sofrendo, mas Deus, Ele não me deixou só. Eu posso estar doente, eu posso estar à morte, mas eu sei que eu não estou sozinho, porque o meu Deus, mesmo que eu morra, Ele me levará para o seu reino eterno. Antes de tombar sob o poder romano, o veterano apóstolo ergueu os olhos aos céus e disse: ao Senhor Jesus seja a glória pelos séculos dos séculos. A Ele a glória pelos séculos dos séculos. É isso que você tem feito no seu sofrimento? Normalmente, como é que a gente diz? Oh, parece que Deus me esqueceu. Deus não está se lembrando de mim, veja como eu estou sofrendo. E a gente só reclama e não esquece que Ele está conosco, que nas piores horas Ele nos carrega no colo, que nos momentos mais difíceis é Ele que se mantém lá. Quando todos abandonarem, o Senhor me acolherá. Não é isso que o salmista diz? Ainda que meu pai e minha mãe me abandonarem, o Senhor me acolherá. Pai e mãe, é muito difícil que abandone um filho, mas abandona. Nós sabemos de muitos exemplos disso, mas o Senhor não. Por isso a Ele seja dado honras e glórias pelos séculos dos séculos. Nós falamos aqui dos dramas existenciais, e nós terminamos falando da solução para os nossos dramas. Nós temos que priorizar o reino de Deus em primeiro lugar, não é isso? Buscai em primeiro lugar o reino de Deus. É assim que tem sido na tua vida?
Ou você tem deixado o reino de Deus em segundo lugar e tem sofrido só pelas perdas financeiras, pelos golpes, as coisas que nós sofremos? Será que não estamos nos desanimando de Deus porque estamos deixando o reino de Deus lá para o final? Temos dramas que os amigos promovem, drama da solidão, drama do abandono. Nós temos os dramas promovidos pelos adversários, da traição, das privações, dramas sentimentais. Quanta gente nos ofende, quanta gente nos machuca, e os ingratos. E por final, o remédio para os nossos dramas é Deus. Deus em Cristo, Ele já nos deu tudo aquilo que nós precisamos. Deus em Cristo já nos deu a saída para todos os problemas, até para a morte. Ele ressuscitou e diz que todos nós vamos ressuscitar. Ele diz que todos os problemas nossos estão diante dEle e nós podemos confiar nele. Meus irmãos, Jesus Cristo é a saída, Jesus Cristo é o remédio, Jesus Cristo é o único remédio para nós. O dinheiro acaba, os amigos vão embora, as pessoas nos traem, mas o Senhor, Ele é fiel, Ele é justo, e Ele nos abençoa, e Ele nos guarda em todos os momentos da nossa vida. E nós devemos sempre lembrar que nós podemos até nos afastar das pessoas, mas nunca podemos nos afastar de Deus. Guarde essa mensagem no teu coração. Louve a Deus em todo o tempo, é o nosso pedido, em nome de Jesus. Amém.